Olá, alunos, bem-vindo à aula de Química. Vamos estudar a unidade 4, onde fala sobre polaridade e geometria da molécula. Vamos começar com a geometria linear. Essa geometria pode ter 3 tipos de molécula, onde eu coloquei aí o A é o elemento central e X é o ligante, que pode ser qualquer átomo. Então, a gente pode ter A2, que é, no caso, um elemento ligado a ele mesmo, AX, dois elementos diferentes sendo ligados, e AX2, um elemento central ligado a dois elementos iguais. E como a gente pode ver aí, ó, o HCl, a diferença de polaridade deles dois é muito grande. Por quê? Porque o Cl ele é muito eletronegativo, então ele vai puxar a nuvem eletrônica todo para o lado dele. Então, se vai criar uma nuvem eletrônica, né, vai estar puxando mais para um lado, significa que essa molécula ela é polar. Já aí o Cl2, como são elementos iguais, então eles puxam a ligação com a mesma intensidade. Então, essa molécula ela é apolar. Se não existe polo, ela é apolar. E a terceira, no caso o CO2, como o carbono está ligado a duas moléculas iguais, então também não vai ter diferença de polaridade. Não vai existir um polo. Então, se não existe polo, ela é apolar. Então, eu coloquei essa observação aí a nível de macete, certo? Se existe diferença de polaridade, a molécula ela é polar. Aí eu grifei, ó, D e P, consoante, consoante. Se elas são iguais, então ela vai ser apolar, vogal, vogal. Só a nível de macete, certo? Então, as moléculas que são polares, vai existir um polo, uma diferença entre as polaridades. Já as moléculas apolares, não vai existir polo. Na química, o A significa não. Então, apolar não tem polo. Ok? Vamos passando. Aí a próxima geometria vai ser a angular. Ela é muito parecida com a linear. Qual vai ser a diferença? Porque nela agora vai existir elétrons sobrando no elemento central. Para a geometria ser linear, para ela ficar retinha, não pode existir elétrons sobrando, certo? No elemento central. Como aqui a gente pode ver na água. O oxigênio ele tem 6 elétrons, certo? Porque ele é da família 6A. Ele se liga aos hidrogênios pela regra do octeto, para ficar com 8 elétrons, e aí fica sobrando aí o par de elétrons, certo? Esse par de elétrons que sobra forma um polo em cima do oxigênio, e também, como vocês podem ver, as duas setas estão indo em direção ao oxigênio, formando uma grande resultante para cima. Então, se existe esse polo enorme em cima do oxigênio, isso significa que a molécula ela é polar. Então, de modo geral, as moléculas angulares, elas sempre vão ser o quê? Polar, porque vai existir o polo, né, formado pelos elétrons que não estão compartilhados. Beleza? Vamos para a próxima. Geometria trigonal plana ou triangular. A gente vai ter um elemento central ligado a 3 elementos e, como vocês podem ver, não existe elétron sobrando, certo? Pessoal, um elemento ligado a 3 iguais, essa molécula ela tem que ser apolar. Por quê? Porque não vai ter diferença entre os polos. Os elementos eles estão puxando os elétrons com a mesma intensidade. Então, se não existe polo, ela é apolar. Já no outro exemplo, a gente vai ver a diferença de polaridade, porque um elemento é o hidrogênio. Então, a gente tem 2 puxando mais do que esse hidrogênio. Então, vai formar uma nuvem eletrônica aí bem grande. Então, se existe o polo, a molécula é do que tipo? Polar. Só para fixar, se vocês... Eu sei que vocês já estudaram isso, né? Mas para aqueles que não lembram, só existe geometria para moléculas do tipo covalente. Vocês não vão ver para moléculas do tipo iônica, certo? Então, qual é a regra para as ligações covalentes? Os elementos eles precisam seguir a regra do octeto, mas alguns fogem à regra do octeto, que é no caso aí do boro.
ele é da família 3A. Então, ele vai compartilhar 3 ligações. Então, o máximo de elétrons que ele pode ficar é com 6, certo? Não está errado a geometria, certo? Ele vai se tornar estável com essas 3 ligações, ok? Agora, a geometria piramidal. Como a gente pode ver, vai ser um elemento central ligado a 3 elementos com os elétrons sobrando, certo? Um parzinho de elétrons sobrando. O que é que acontece? Esse parzinho de elétron, ele empurra as moléculas para baixo. Não tem como essa estrutura ficar em formato de T, certo? Por que não fica em formato de T? Porque esse par de elétron empurra os elementos para baixo, por isso que vai formar uma pirâmide, certo? E como eu falei também anteriormente, se tem par de elétrons sobrando é porque existe um polo. Então, essas moléculas são do tipo polar. Vamos seguindo. Então, agora finalizando essa parte de geometria, a gente vai falar das moléculas tetraédricas, onde o elemento central vai estar ligado a 4 elementos. Se esses elementos são todos iguais, a molécula é o quê? Apolar, não vai ter diferença de polo. Se mudar menos um elemento, ela já passa a ser polar, porque já vai gerar um polo na molécula, certo? Pessoal, é bem simples esse conteúdo, fácil, certo? Dá para estudar, né, pelos slides também, dá uma olhadinha no material de vocês, eu vou passar algumas questões e vou resolver com vocês, e aí vocês vão ver o quanto o assunto é simples e fácil, certo? Bons estudos e até o retorno. Tchau, tchau. Então, segue em anexo uma atividade para vocês da unidade 4, falando sobre geometria e polaridade, nas páginas 298 a 300, vocês fazem o exercício do 3 ao 14, certo? Tem imagens dos exercícios para vocês, aqueles que não têm o material. Então, bons estudos e depois eu resolvo algumas questões com vocês para tirar melhor as dúvidas.